junho de 2020, 19h37. O tema escolhido para essa live é garantias de emprego ou estabilidades. O intuito é a gente tratar do tema dentro do contexto da pandemia. Esse é um projeto do GGL Advogados, que temos repetido a cada live, que tem como objetivo trazer informação jurídica ao público que nos acompanha na página, no Facebook, ao público do nosso canal do YouTube e dos nossos demais canais. Então, a ideia é trazer informação jurídica, conteúdo de maneira esclarecedora e numa linguagem sempre procurando facilitar e explicar para o público que não é do meio jurídico. Então, esse é o objetivo primordial. Qual que é o sentido de uma estabilidade? Qual que é o sentido de a lei trazer uma garantia de emprego a um trabalhador? É importante entender isso dentro do contexto de o que é uma relação de emprego e de o que é um Estado que se diz social. Né? Então, a Constituição de 88, ela foi criada sob o espírito de que não é uma Constituição, digamos assim, liberal, que só vê o sentido da existência da sociedade individualmente. Não, ela pensa numa concepção coletiva de direitos sociais. E numa relação de emprego, ela por natureza, uma relação desigual, em que uma parte é mais forte do que a outra economicamente. Então, a parte mais forte, obviamente, é o empregador e a parte mais fraca é o empregado. Em regra, existe no direito, não diria em regra, mas existe no direito alguns direitos chamados direitos potestativos. Para o público que nos acompanha, eu vou explicar o que significa isso. O direito potestativo é o direito de uma das partes tomar uma decisão e a outra não se opor. Então, basicamente é isso. Então, no direito civil, isso é muito comum nas relações contratuais, e o Cleiton depois comenta também sobre isso. No direito do trabalho é diferente. Em regra, o patrão ele pode dispensar o trabalhador. Sim, então ele tem esse poder, esse direito, esse poder potestativo. Só que existem exceções, e as exceções é justamente quando ocorre essa previsão na lei ou na Constituição de que, para demitir o trabalhador, ele teria que pagar uma indenização muito mais alta que faria ele desistir e, enfim, não fazer essa dispensa. É o caso da existência da garantia de emprego. Então, por uma questão social que o legislador resolveu criar, então, previsão de que o trabalhador não pudesse ser dispensado, ou caso o empregador insistisse, tivesse que pagar um valor muito mais alto que dificultasse essa dispensa. E isso está dentro, como eu falei, da própria finalidade do que se entende por direito do trabalho. Aliás, o direito do trabalho que vem sendo desmontado, vem sendo esquartejado nos últimos tempos, sobretudo com a reforma trabalhista, com a promessa de gerar mais empregos, tanto não gerou empregos, quanto precarizou mais a classe trabalhadora. Fez com que os trabalhadores perdessem direitos e fossem jogados mais à sarjeta. Então, mesmo assim, ainda persistem, ainda permanecem alguns direitos referentes a garantias. Nisso, o Cleiton falou logo no início, o direito prevê, e nesse sentido não conseguiram realmente desmontar algumas garantias que ainda permanecem. E algumas pessoas do meio empresarial, que são do contra, dizem que isso engessa a economia, isso engessa o mercado. Mas, enfim, a história do Brasil mostra que não é bem assim. O Brasil já teve momentos de grande crescimento econômico na década passada, e a legislação não tinha reforma trabalhista e não tinha certas alterações, e mesmo assim a economia cresceu. Enfim, esse é um outro tema para uma outra live, mas a ideia é a gente tratar de uma maneira específica sobre o que é, então, as garantias de emprego, quais as que permanecem atualmente no nosso ordenamento jurídico e o que isso significa na prática do trabalhador. Antes de passar a palavra para os meus colegas, o Cleiton Germano e o Eric Ribeiro,
eu quero só deixar, separar o que é garantia de emprego e o que não é. Hoje, há um consenso nos tribunais, no TST, de que pessoas que são dispensadas do emprego de maneira discriminatória, por exemplo, por questões de raça, de sexo, ou doenças, ou doenças que geram um certo preconceito, elas têm direito à reintegração. Mas isso não significa, a lei não prevê estabilidade nesse caso. Mesmo assim, há já um entendimento de que elas devem ser reintegradas. Então, o portador de câncer, o portador de HIV, ele tem direito a ser reintegrado, né? Já existe entendimento pacificado no TST sobre isso. Há uma previsão, na verdade, na Lei 9.029, de 95, nos casos de dispensa discriminatória. Agora, só para retificar. Então, há previsão para casos de dispensa discriminatória, não de reintegração, mas de pagamento de uma indenização. E no caso de pessoas com doenças, há uma interpretação abrangente, então não de estabilidade, mas de reintegração ou, no caso, de pagamento de uma indenização, um valor a ser determinado. Enfim, então, essa parte da discriminação como sendo a nossa saúde. Um comentário de abertura. Eu queria ouvir uma opinião dos meus colegas, começando pelo Cleito, sobre a sua avaliação sobre essa temática, e sobretudo nesse momento da pandemia, o que ele tem a dizer. Bom, no nosso escritório trabalha fortemente com isso, temos muitos clientes que nos procuram, que tiram muitas dúvidas, e os quais também, por sofrerem as mazelas em algumas relações de emprego, acabam nos procurando para tentar resolver algumas demandas. E aí envolve demandas que envolvem as questões acidentárias, dispensas no caso de mulheres gestantes, enfim. Enfim, Cleiton, o que você tem a comentar? Bom, a garantia de emprego, conhecida também pelo público como estabilidade, até em alguns pontos se diferenciam, mas enfim, mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Ela faz parte de um sistema protetivo ao trabalhador, né? A CLT foi concedida, foi criada com uma visão de que os trabalhadores deveriam ser protegidos, as relações contratuais com as empresas, uma vez que o trabalhador é a parte mais fraca. É a parte mais fraca economicamente, é a parte mais fraca fisicamente, né? E até em suas relações com terceiros. Dito isso, a estabilidade e a garantia de empregos foram instituídas para criar, de certa forma, uma proteção a esses trabalhadores contra eventuais abusos, contra eventuais violações de direitos, que de tão flagrantes que eram, né, não poderiam ser simplesmente punidas com, por exemplo, indenizações. Então, na verdade, a maior, aspas, punição para a empresa seria manter esse funcionário trabalhando, porque seria uma violação tão brutal a perda da vaga de trabalho, que, aos olhos do legislador naquela oportunidade, e ainda hoje, a garantia de emprego é quase uma cláusula, não vou dizer pétrea aqui, mas é uma cláusula que é muito, muito, muito difícil de ser quebrada. Difícil de ser quebrada porque, entendo eu, a garantia de emprego em todas as suas modalidades é uma concessão legal à manutenção de emprego, né? Então, não existe uma troca. Muitas pessoas entendem que existe assim: olha, eu vou entrar na justiça e vou receber uma indenização ao invés da garantia de emprego. Muitos erram, porque, na verdade, a lei, ela protege o emprego, a relação de emprego em si.
Em segundo momento, sendo impossível que essa relação se mantenha, que se pense em indenização. Então, a garantia de emprego, os mecanismos de estabilidade, todos eles preservam e trabalham no coração do problema, que é a preservação da colocação, a preservação da vaga de trabalho das pessoas. Um segundo ponto da garantia de emprego que deve ser pensado e da estabilidade é que ambos encontram fundamentos dentro da Constituição. Quando a Constituição diz que é necessário aí a proteção à relação de trabalho do trabalhador, a garantia de emprego, aos meus olhos, se encaixam nesse sentido, né? Então, é muito mais amplo do que se pensa. Não é uma mera indenização, não é uma mera concessão legal. É, sim, um sistema garantido fundamentalmente pela Constituição Federal e depois pela CLT. E um terceiro ponto para fechar essa minha primeira fala sobre a garantia de emprego e a estabilidade é dizer que, como eu já disse antes, o que se pretende aqui é uma defesa da continuidade da relação de trabalho. Mas se essa continuidade da relação de trabalho, se for impossível o trabalhador continuar trabalhando, mas ele está protegido pela estabilidade ou pela garantia, enfim, existe sim obrigação da empresa em indenização. Isso é feito dentro de um processo, isso é analisado, mas essa é uma possibilidade real. Algumas questões também serão abordadas no transcorrer da nossa fala aqui, como, por exemplo, questões polêmicas. Pode haver dispensa por justa causa quando a pessoa está no período de estabilidade? Quais são os tipos de estabilidade, enfim. Mas uma coisa que é preciso ficar clara é que a estabilidade, ela é definitiva, ela pode ser provisória, existem algumas condições para isso que vão ser explicadas à frente, né? Mas é preciso que todos nós tenhamos em mente que a garantia de emprego, a estabilidade nas suas duas modalidades, estão dentro de um sistema, de um grande sistema jurídico, mas aí, fazendo um recorte, estão dentro de previsão constitucional, dentro da previsão da CLT, e não são benefícios ao trabalhador. A garantia e a estabilidade são, na verdade, proteções para a relação de emprego. Né? É isso que eu queria dizer agora de momento. Então, eu complementaria a fala... Eric? Perdão. Já saí falando. Eu complementaria a fala do Dr. Clayton no sentido de que, assim, a estabilidade, ela não existe por acaso. Ela não é divorciada de um motivo relevante para o empregado ter essa proteção legal. Vocês vão perceber, na medida que a gente for avançando na nossa exposição, das situações que geram estabilidade, que são situações em que o empregado está numa situação em que ele está vulnerável. Ele está numa situação em que talvez ele possa sofrer alguma eventual perseguição ou eventualmente ele não vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho por conta de uma situação que muitas vezes é provisória, como é o caso, por exemplo, da gestante, como é o caso, às vezes, do membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Além disso, eu tinha só uma observação para fazer com relação à questão da reforma trabalhista, que, assim, antes da reforma trabalhista, nós tivemos o pleno emprego, e depois de 2 anos da reforma trabalhista, ela simplesmente, aparentemente, não surtiu nenhum grande efeito. Exato. Não, na verdade, há números, há estudos que mostram claramente que não houve. Né? Antes de dar continuidade, vou fazer o que a gente faz sempre, durante o início e durante o nosso percurso, e cumprimentar o pessoal que chegou depois. Então, boa noite ao Ronildo Souza, muito bem-vindo, Raul Lofrano, Arthur Duarte, seja bem-vindo, Sebastião, Eliene,
O José Miranda, obrigado por nos prestigiar, a Cleusa, a Débora Camerino, o Henrique, o pessoal do Sorocaba Plural, da página do Facebook Sorocaba Plural, muito obrigado por estar sempre com a gente, a Marilene, enfim. Sim, Eric, então, como a gente falou, a lei ela vem tentando, no espírito, dependendo das forças que estejam, né, no poder, pende para um lado e para o outro. E, nesse sentido, a reforma trabalhista não foi boa. Não foi boa, não gerou emprego e, enfim, só precarizou direitos. Mas, em relação às estabilidades, felizmente, não houve mudança significativa. Mas, independente disso, é importante esclarecer que durante, e isso nós falamos logo no princípio, que a CLT ela já foi desconstruída, já vem sendo alterada há muito tempo. E no tocante a estabilidades, não é diferente. Né? Existia uma estabilidade chamada definitiva, que era a estabilidade decenal, e ela foi trocada pelo sistema do FGTS. Então, a pessoa que tinha, a partir de 10 anos no emprego, ela tinha uma estabilidade, ela não podia ser dispensada, sob pena de o empregador pagar uma indenização altíssima. E aí, a elite brasileira, enfim, não estava satisfeita com aquilo. E aí foram mudando, criaram um sistema do FGTS, que acabou substituindo. Então, em regra, não existe mais estabilidade decenal, não existe. Existe estabilidade definitiva, existem estabilidades provisórias, das quais são, exemplo, a estabilidade do dirigente sindical, do membro da CIPA eleito, da gestante, do trabalhador acidentado, de maneira legal, né, previstas pela lei. Agora, existem algumas estabilidades provisórias que são previstas através das normas coletivas. Então, o sindicato, às vezes, através da negociação, ele prevê uma estabilidade. Existem, inclusive, estabilidades que acrescentam tempo à estabilidade da gestante, à estabilidade do acidentado. Existem estabilidades nesse sentido. Há a possibilidade de haver estabilidade, inclusive, prevista no contrato individual de emprego. Então, o trabalhador é contratado e o empregador prevê uma estabilidade. Eu nunca vi. Se vocês conhecerem, mas, assim, é possível que haja. O empregador pode falar, olha, estou te contratando e vou garantir a você o emprego, não vou te dispensar no prazo X, né, ou até no regulamento da própria empresa, então, do contrato individual ou no regulamento haja uma previsão de estabilidade. Mas, como eu falei, em regra, as estabilidades hoje, elas são provisórias, elas têm um tempo para começar e terminar, significa isso. Vale mencionar também, decisão também, entendimento pacificado, que não é a lei quem traz, mas é o Tribunal Superior do Trabalho, que tem duas estabilidades provisórias que elas não necessitam de um contrato com um período longo de existência. O que isso significa? O trabalhador que está no contrato de experiência, seja a mulher ou que fica gestante em seguida, ou seja um homem ou uma mulher que se acidenta no trabalho, dentro do contrato de experiência, está dentro do contrato do período de 3 meses de experiência, e aí, no caso da mulher, engravida, ou do homem e da mulher sofre um acidente no trabalho. Eles têm direito à estabilidade no emprego. Antes, não havia esse reconhecimento. De um tempo para cá, existe essa previsão, essa compreensão. Existe até uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que prevê que a garantia de emprego. O que isso significa? Se esse trabalhador, no caso da mulher, ela não poderá ser dispensada desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Ou seja, aquele contrato que, em princípio, seria só de 3 meses de experiência, ele vai ter que ser mantido obrigatoriamente até o 5º mês após ela dar à luz. Então, o empregador poderá mandar embora nesse período? Não. E se ele fizer? Não pode. Ela vai ter direito à reintegração. Ah, mas o empregador não sabia, não teve culpa.
Então, enfim, no caso do acidente, a gente vai voltar nisso em seguida, eu vou pedir um comentário dos meus colegas sobre essa questão aí da estabilidade gestante. No caso do acidentado, então, mesma coisa, está dentro do período de 3 meses, é o contrato de experiência, é um outro tipo de contrato, mas assim, ainda de prazo curto. Da mesma maneira, se acidentou, ele vai ser afastado, se ele ficar mais do que 15 dias afastado, ele vai pleitear benefício do INSS. Quando ele voltar da alta, então ele vai retornar à empresa e vai ter direito a mais 1 ano de estabilidade, que é o que a lei da Previdência prevê. Então, isso é garantido já hoje pelo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso nenhuma lei derrubou, nenhuma lei cancelou essas 2 garantias. Então, em relação à estabilidade da gestante, Cleiton, então tem essa questão aí que envolve o empregador que diz que não teve culpa porque não sabia. Essa questão de saber ou não, ela tem influência na questão da garantia do emprego? É uma boa questão, porque muitas vezes o empregador diz, olha, eu nem sabia que a funcionária estava grávida. Pois bem, não sabia e não é obrigado a saber. Para a garantia do emprego, basta que seja determinada a gravidez, basta que seja aprovada a gravidez. Até porque nós devemos imaginar que é uma invasão à privacidade, à intimidade da gestante, que ela saia falando, olha, eu estou grávida para fins de garantia de emprego. Isso não existe, né? O que se pede? Basta a confirmação da gravidez que no curso do contrato de trabalho, e aí a gente precisa ser muito claro que quando a gente fala do contrato de trabalho, a gente quer dizer do contrato de trabalho indeterminado, determinado e no contrato de experiência também, não é? O prazo é de 120 dias, sem prejuízo do emprego, sem prejuízo do salário, e uma coisa importantíssima é que a estabilidade da gestante, ela, além de dispensar a ciência de que a empregada estava grávida, ela também não impede que a funcionária grávida trabalhe na empresa. Existem práticas abusivas de alguns empregadores que, sabendo que a funcionária está grávida, afastam ela para uma atividade obsoleta, para criar uma situação que essa funcionária se sinta tão mal que ela peça dispensa, né? Veja só, primeiro que é irregular e segundo que não existe a menor possibilidade da pessoa pedir, aliás, existe a possibilidade da pessoa pedir dispensa, mas ela não deve, e não deve porque ela já está no gozo de uma garantia, né? Um último ponto sobre a estabilidade da gestante é que muito tem se falado sobre a ciência, né? Muitas empresas falam, olha, mas eu não sabia, eu não poderia saber, como que eu ia saber e de repente sou surpreendido aqui com uma ação trabalhista? Entendam só, é dispensável que a empresa soubesse, e mais, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é pacífico, dizendo que não afasta o direito ao pagamento da indenização o desconhecimento do estado de gravidez da funcionária, né? Até por força da Constituição Federal, isso é uma previsão dentro da Constituição. Então, não existe possibilidade de eu não sabia que a empregada estava grávida, ela saiu, não falou nada. O que acontece muitas vezes é uma briga para se determinar quando que a gravidez aconteceu. Mesmo assim, as empresas não têm o menor direito de exigir exames absolutamente invasivos às gestantes, como nós costumamos ver na Justiça do Trabalho, né? As empresas não têm direito de exigir posturas da gestante em relação à gravidez, como comprove data, traga documentação, você está fazendo pré-natal, esse tipo de coisa. Obviamente que a empresa deve se acautelar, no momento que ela sabe que tem uma gestante, ela tem que cuidar disso. Mas, de resto, não existe nenhuma possibilidade de punição. E a gravidez, eu acho que é meio óbvio que eu vou falar, e de mais a mais, gravidez não é doença.
Então, as pessoas, as mulheres acometidas de gravidez, que estão acometidas, não, as mulheres grávidas, né, podem trabalhar normalmente até o momento que ela se afasta para o parto, goza a estabilidade até o período de 5 meses pós-parto, como disse o Dr. Josevaldo, e volta às suas rotinas normais dentro da empresa, né? Agora tem uma questão, um ponto negativo, recentemente, que inclusive foi uma decisão recente do próprio TST, e que meio que não dá para compreender, mas enfim, porque assim, a Constituição, ela conferiu à gestante, ela conferiu, a Constituição conferiu amparar o nascituro a partir da preservação das condições econômicas mínimas para tutelar a sua saúde e o bem-estar. Porém, uma decisão recente do Pleno do TST, ou seja, uma decisão pela maioria, entendeu que esse entendimento do contrato de experiência, de que vale estabilidade ainda na experiência, ele não se aplica aos contratos temporários. Então, veja, contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, ou seja, tem início e tem início de fim. O contrato temporário também tem início de fim. Então, assim, não dá para compreender, mas foi esse justamente o entendimento. O contrato temporário não garante direito de estabilidade à gestante. Então, se a mulher ela engravida tendo contrato de experiência, ela tem direito. Se ela engravida num contrato temporário, qual a diferença do contrato temporário para o contrato de experiência? O de experiência é entre duas pessoas, entre o empregador e o empregado. O contrato temporário ele é triangular. Ele tem a empresa fornecedora da mão de obra, tem o tomador de serviço, a empresa que vai ser beneficiada com a prestação de serviço, e tem o trabalhador. Então, é aquele contrato que o supermercado faz para o final de ano, para um período curto, já com prazo de início e fim. Então, o TST entendeu que não vale estabilidade. Então, isso aí já está decidido. Então, nesse sentido, já há uma decisão. Agora, o contrato de experiência ainda mantém o entendimento que sim, que é possível haver estabilidade. Eric, algum comentário sobre isso? Então, acho que é importante só reafirmar que a estabilidade, já foi inclusive exposto pelo Dr. Clayton, que ela busca proteger o emprego, proteger a manutenção do emprego. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, procuram o escritório pensando em indenização. A indenização não é a regra. Por quê? Porque o espírito da lei é de se manter o emprego. O espírito da lei é de se manter o emprego justamente depois, inclusive depois da estabilidade, porque o princípio que rege o direito do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego. Contratos temporários, dentro da lógica do direito do trabalho, eles constituem uma exceção. Sem dúvida. Era só esse apontamento mesmo. Só rapidamente. Só para dar uma pincelada aí, a decisão do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho que decidiu isso vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que tem jurisprudência já no sentido de que a estabilidade se aplica também aos trabalhadores com contrato temporário. Não tenho aqui informações de recurso extraordinário para o Supremo, para julgamento disso, mas é um absurdo a decisão do TST. Até na abertura da divergência, a ministra diz que as trabalhadoras com contrato temporário não têm direito à estabilidade porque não existe uma previsão de continuidade da relação de trabalho. Gente, o que isso tem a ver com a gestação? A gravidez. Na verdade é um entendimento superado, né? De antes de 2012, inclusive, que se entendia exatamente esse tipo de coisa, mas assim, a proteção, a grávida, ela continua vulnerável, ela não deixou de ser vulnerável. No meu entendimento, pelo menos, o espírito da lei é proteger quem está numa situação de vulnerabilidade.
Mas é uma questão de ótica. Claro que o TST tem um outro entendimento. O espírito Mas aí, em geral... Cleiton, Oi. Você complementa. Então, mas o pessoal que nos acompanha, as mulheres, sobretudo, se ela nos perguntar, mas e aí, doutor, diante desse entendimento, o Supremo entende que sim, o TST entende que não, se eu mover uma ação trabalhista para reivindicar esse direito, eu sendo uma trabalhadora com contrato temporário, quais são as minhas chances? O que você diria para ela? Eu diria que ela tem boas chances, só que ela vai ter que ter muita paciência, porque nós vamos levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal, né? Quando eu digo boas chances, eu quero dizer que o direito dela existe, que o direito dela pode ser respaldado, mas não serão nos tribunais de primeira instância, segunda instância, talvez não mesmo no próprio TST, a gente vai ter que brigar e levar isso para o Supremo. Por quê? Porque nós somos muito combativos no escritório em respeito e sempre levando em consideração o respeito à Constituição e à interpretação que se dá da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal e depois pelos outros tribunais. Então, não é possível que o Tribunal Superior do Trabalho tenha um entendimento para baixo da Constituição diferente do que o Supremo já falou 8 anos antes, praticamente, né? Então, e eu complementaria, porque 8 anos antes a gente vivia uma situação parecida. E a jurisprudência mudou justamente porque as pessoas buscaram o Poder Judiciário, justamente porque as pessoas recorreram. É uma luta buscar a preservação do direito, mas se os trabalhadores não buscarem essa preservação, eles vão se perdendo, como eles estão se perdendo agora, inclusive. Na verdade, Cleiton e Érica, a gente busca interpretação muito mais com a Constituição, até mesmo em relação aos tribunais, porque os tribunais, nós temos visto nos últimos tempos que, enfim, tem andado muitas vezes na contramão do que o espírito do que a lei traz em seu espírito, né? O próprio Supremo já tem dado derrapadas, o TST, enfim. Então, ainda a Constituição é o nosso norte maior para efeito de aplicação da lei e de defesa dos interesses dos nossos clientes. Bom, voltando um pouquinho na questão da dispensa discriminatória, eu falei que ela não é considerada uma garantia de emprego prevista em lei, mas mesmo assim há entendimento já pacificado de que, havendo dispensa discriminatória, ela há direito de reintegração, há o direito ao empregado de ser reintegrado. Caso o empregador não faça, tem que pagar uma indenização, e essa indenização ela deve ser paga no valor equivalente ao dobro da remuneração do trabalhador pelo período do afastamento. Então, se ele ficou afastado 6 meses até ser reintegrado, ele teria direito de receber uma indenização equivalente a 6 salários, enfim, com todos os benefícios do período. É isso. E uma outra questão importante sobre dispensa discriminatória, e aí a palavra que eu ia falar e esqueci, é que no caso das doenças que geram estigmas, né? Então, se gera o estigma, ela gera o direito caso haja dispensa, a reintegração. E qual outro ponto importante aí? Que no caso de uma dispensa discriminatória, há uma presunção de que ela foi discriminatória. Então, há uma vantagem para o trabalhador nesse sentido. Não é ele que tem que provar que a dispensa foi discriminatória. É o empregador que tem que provar que ela não foi discriminatória. Então, trabalhadores que estejam passando por dificuldades por causa de doença, como câncer, ou sintomas decorrentes do HIV que o impeçam, que provoquem a sua demissão, saibam que há como brigar contra isso e reivindicar direitos trabalhistas. Então, assim, não é porque você foi dispensado que deve aceitar somente as verbas rescisórias de estilo, as verbas de praxe. Não, tem mais direitos que isso. Tá? Então, é possível reivindicá-los. Bom, seguindo nosso curso aqui, no caso das estabilidades e no caso das dispensas, o direito imediato é da reintegração.
Então, como acho que foi o Eric quem comentou, a reintegração, o que visa? O que o direito protege mais aí? Ele protege o emprego. Então, muitos trabalhadores nos perguntam, mas, eu quero entrar com uma ação, mas eu não quero voltar ao emprego, eu não quero voltar ao trabalho. E aí nós falamos para ele, olha, não dá. Não dá, porque o principal que a lei protege aí, o princípio, é a proteção ao emprego. É isso que a lei protege. E em caso de impossibilidade de que essa relação ela se refaça, ela volte a acontecer, ou seja, que o trabalhador volte ao emprego, volte à empresa, aí sim haverá a possibilidade de haver a conversão numa indenização. Mas o principal é a questão da proteção ao emprego. Nós já enfrentamos algumas situações assim, né, Cleiton e Eric, no escritório, de dúvidas, o trabalhador falava, não, eu quero entrar com ação, mas eu não quero. E aí a gente deixa claro, bom, o emprego, gente, é o mais importante. Né? Então, muitas vezes o trabalhador ele já antevê o fato, ele já prevê que não vai ter clima. Mas assim, a lei ela visa proteger o teu emprego. Então, para demonstrar eventualmente que, quando não é uma coisa muito óbvia que não vai ter clima, para demonstrar que não vai ter clima mesmo, você precisa voltar e se acontecer aquelas situações, por exemplo, que o Dr. Cleiton descreveu, de discriminação, ou coloca você, muitos funcionários às vezes ficam sem trabalhar o dia inteiro. Então, nessas situações, realmente vai ter que ser substituído pela indenização. Mas o que a lei busca ao máximo é manter o emprego. Isso é uma certeza. Exatamente. Bom, agora com a pandemia, enfim, temos reiterado que isso virou nossas vidas de ponta cabeça, nossa forma de trabalhar, a forma dos trabalhadores, enfim, voltarem às atividades. Quem tem uma parte dos trabalhadores ativos que são de atividades essenciais, são obrigados a trabalhar, outra parte, a parte que não grande parte tem migrado para o trabalho home office, mas, enfim, foram editadas duas medidas provisórias, a 927 e a 936, e elas trouxeram previsão de que da redução de jornada e salário e da suspensão contratual. E, em ambos os casos, há a previsão de que o trabalhador, ao retornar da suspensão contratual, ou assim que terminar o período da redução de jornada e salário, ele teria uma garantia de emprego pelo mesmo período em que ficou afastado. Então, enfim, isso é uma previsão de ambas as medidas provisórias. O que vocês têm sentido na prática em relação a essa previsão legislativa do Executivo e a realidade? Vai, Eric, primeiro. Não, é que na verdade é uma troca, né? Assim, se buscou. É claro que é uma medida até certo ponto questionável, enfim. Mas se tentou manter o emprego nessa situação em que se foi negociado com o empresariado algumas garantias. Você tem alguma visão diferente, doutor Cleiton? Não, na verdade foi uma troca, né? Isso foi uma troca, foi uma negociação de duas partes, em que, de um lado, se falou em garantia de emprego, e do outro lado, a garantia da continuidade da atividade empresarial. Infelizmente, as duas medidas provisórias, mais a falta de organização do governo federal, transformaram tudo isso numa grande bagunça, porque muitos empregadores estão aproveitando isso para cometerem as maiores atrocidades contra os direitos dos seus trabalhadores. Nós já recebemos aqui no escritório cartas falando de fato do príncipe,
força maior, sabe, para dispensa. Alguns outros dizendo que a parte que competia ao pagamento da metade dos benefícios seriam direcionadas ao Estado para pagamento. Na terça-feira, agora, atendi uma pessoa que dizia que ela foi dispensada, ela tem uma doença, que ela já faz tratamento, o pessoal da empresa está ciente, e que a empresa ia suspender o convênio, mas que ela ficasse tranquila, porque o médico particular estaria encaminhando ela para o SUS. Enfim, as duas MPs, elas não visaram, na verdade, a proteção do trabalhador em si, nem a preservação da relação de emprego em si. Elas visaram muito mais a proteção do ambiente empresarial. No entanto, por exemplo, nós temos aí uma grande churrascaria que do dia para a noite dispensou 700 funcionários, depois com a repercussão negativa na mídia, ela disse que não ia mais dispensar, dispensou 121 no Rio de Janeiro e a Justiça do Trabalho a obrigou a reintegrar os 121 funcionários. Então, é importante que a gente fique de olho, porque a pandemia tem sido usada como desculpa para todo tipo de descumprimento contratual, inclusive no campo da estabilidade e da garantia de emprego. Eu complementaria a fala no sentido de que o legislador ele visou beneficiar o ambiente empresarial, mas talvez ele não tenha beneficiado ninguém. Até porque estão saindo decisões no sentido de se reverter o que se foi feito com base na medida provisória. Quer dizer, se criou um ambiente de insegurança que é péssimo para os negócios, é péssimo para o empresário e é péssimo para o funcionário, que fica numa situação em que ele mais precisa, eventualmente, do emprego, ou ele precisa das verbas rescisórias, ele se vê alijado de tudo, enfim. Exatamente. E é exatamente esse o ponto que eu iria falar em seguida. Há muitos trabalhadores que já estão sendo dispensados, mesmo antes do final do acordo lá de 60 ou de 90 dias, e sem o recebimento da indenização correspondente pelo período da garantia de emprego, muito menos, aliás, nem das próprias verbas rescisórias estão recebendo. Então, não recebendo nem as verbas rescisórias tradicionais, nem a indenização que fazem jus em razão das medidas provisórias. Então, isso é muito grave. Nós já temos recebido ações de muita gente questionando isso. Tanto que a gente até está tratando um tópico específico, direitos previstos e lesados em relação ao período da pandemia. Porque não é porque a pandemia criou dificuldades, gerou perdas, que simplesmente o empregador tem que voluntariamente falar, não vou pagar e acabou. Tem que demonstrar, tem que provar que não tem condição, por A mais B. E o Cleiton tocou num ponto interessante ao falar sobre essa questão de força maior e fato do príncipe. E aí eu queria que comentasse um pouquinho mais sobre isso, Cleiton, até para tentar desmistificar. Tem muito empregador aí se utilizando de manobras, leitura literal da CLT, que assim, o pessoal tem uma mania de procurar o Dr. Google para buscar tradução para as coisas. Só que o Google, gente, é limitado. Se o Google fosse suficiente, não precisaria ter advogados no mercado, né, para poder dar orientação correta. Então, busca um artigo lá, friamente, segue o presidente que fala uma coisa e assim, mas cuidado, porque não é um entendimento frio da justiça que pode se demitir trabalhador assim, usando um artigo e achar que aquilo ali está certo. Né, Cleiton? Então, comenta um pouquinho mais sobre essa questão de qual a diferença, o que é a força maior, fato do príncipe, tentar de uma maneira mais simples. Vamos lá. Força maior é um fato ocorrido por absoluto acaso, né? É um fato que a empresa não deu causa, que o empregado não deu causa, que ele simplesmente aconteceu, tá? Mas que ele tem aí uma previsão, uma possibilidade de que as duas partes saiam perdendo. Exemplo maior da força maior,
a pandemia que nos atingiu e que forçou o fechamento das empresas das suas atividades. Acontece que muitas empresas têm feito uma interpretação errada do artigo 501 da CLT, que fala sobre isso, né? Vou falar primeiro da força maior e depois eu vou para o fato do príncipe. Tá? A força maior, o primeiro ponto, é que você só poderia utilizar no direito do trabalho a alegação de força maior quando a empresa estivesse com a sua extinção praticamente certa por conta dessa força maior, por conta do fechamento da pandemia. Nós temos muitas empresas que estão em dificuldade, mas aí a falar extinção, encerramentos de atividade são outras coisas. Mesmo assim, essas empresas que estão abraçadas pela força maior, elas devem pagar 50%, a metade, na verdade, das indenizações previstas em lei. Uma coisa que eu tenho visto demais é que os empregadores estão tentando a todo tempo desviar do pagamento da multa do fundo de garantia, até mesmo do fundo de garantia, alegando que é força maior e tudo mais. Só que o que diz a CLT, o que diz a lei, na verdade, do fundo de garantia? Que que o empregador só pode utilizar essa alegação de força maior quando for reconhecida pela Justiça do Trabalho a força maior. E ao contrário do que pensam, a Justiça do Trabalho não está reconhecendo força maior e fato do príncipe. Ela está reconhecendo, sim, que nós vivemos um período difícil, de exceção, mas não suficiente para que a quebra do contrato seja em prejuízo dos trabalhadores, tá? Então, sobre a força maior, acredito que fica mais explicado. O fato do príncipe parte de um conceito de que o Estado toma uma atitude de grande importância, de grande relevo, de tal maneira que você é impedido de continuar as suas atividades de trabalho como empresa. E isso te impede de faturar, tá? Vamos lá. Nós tivemos aí uma série de decretos das mais diversas esferas para que as empresas fechassem, para que ficássemos em isolamento social? Sim, nós tivemos. Mas essas resoluções, essas determinações, são capazes e são justificadas a ponto de provocar uma quebra das empresas, a ponto do Estado assumir a indenização? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. As primeiras ações na Justiça do Trabalho que falavam sobre isso já foram repudiadas. Muitos juízes têm dito que não entendem dessa forma, né? E não tem como falar em fato do príncipe quando o poder público, no caso os estados, os municípios, o governo federal, estão visando resguardar um interesse maior. Fato do príncipe é uma obra da prefeitura fechar a sua rua por 3 meses e falar que ninguém vai passar. Agora, preservar a sociedade de uma doença, de uma pandemia que está acontecendo, eu não entendo como fato do príncipe. Tá? É polêmico, cabe muita interpretação, mas acho que não. Nesse sentido, a alegação de fato do príncipe pelos empregadores para não pagar as verbas trabalhistas, para mim, na minha visão, é muito mais frágil. Muito mais frágil, porque depende aí de uma série de análises que deveriam ser feitas, e a rigor, e no meu entendimento, não cabe nem fato do príncipe, muito menos a força maior. Nenhuma das duas situações se acomoda ao contrato de trabalho. Quer dispensar o funcionário? Pague todos os direitos que a lei determina. O funcionário vai pedir demissão nesse período, ele vai receber aquilo que a lei determina. O que existe aí por trás de tudo isso? Algumas empresas estão usando isso para enxugamento de quadro, outras empresas estão usando isso para desvio de fluxo de caixa,
E outras empresas ainda simplesmente não têm fluxo de caixa e estão tentando respirar fazendo isso. A nossa sugestão, a minha sugestão em específico, é que isso deva ser negociado. De repente, com o envolvimento do sindicato, de repente, até com a participação do judiciário, para que saiam decisões melhores, que preservem a empresa e preservem o funcionário. Por quê? Nós já orientamos alguns empresários que, mesmo assim, insistiram em fazer dispensa da equipe, utilizando o motivo de força maior. Provavelmente essa decisão do empresário será atacada na Justiça do Trabalho, e provavelmente isso não vai ser sustentado. E aí ele vai ter que pagar a diferença das verbas com multa, e muitas vezes o valor que ele imaginava pagar, digamos assim, parceladamente, ele vai pagar muito mais caro. O resumo da ópera é que a melhor saída é muito mais o diálogo do que uma imposição de uma coisa que não tem segurança jurídica nenhuma. A verdade é essa. Enfim. Ou seja, trabalhadores lesados que foram dispensados e receberam verbas a menor, busquem se informar, busquem orientação, porque é possível que vocês tenham direito a reivindicar diferenças salariais, diferenças rescisórias posteriormente. Inclusive, nesse sentido, Cleiton, você falou do conceito de força maior, a empresário demitindo o trabalhador, que já demitiu o trabalhador, alegando que ia fechar temporariamente o estabelecimento, ou seja, fechar temporariamente o estabelecimento não é extinguir a empresa, ou seja, foge totalmente do que a lei trata. Então, isso está totalmente incorreto. Sem querer fugir do tema, mas só para complementar, essa questão de irregularidades, há trabalhador nos informando recentemente que tem empresa usando mão de obra deles, sendo que eles estão com o contrato suspenso, ou seja, no comércio, empresa do comércio, o trabalhador está com o contrato suspenso, ou seja, ele deveria ficar em casa, ele está recebendo um benefício emergencial. Não, a empresa está obrigando, não é pedindo, porque aí a empresa está obrigando o trabalhador a ir trabalhar numa situação como essa, ou seja, numa clara fraude, né? Isso é muito grave. Ou mesmo nos casos do acordo de redução de salário e jornada, exigindo do trabalhador a jornada completa. Então, e aí? Né? E aí o trabalhador pergunta, o que dá para fazer? Cabe uma medida judicial? Cabe alguma coisa para tentar... Nós já atendemos uma pessoa no escritório que falou assim, olha, doutor, eu assinei o contrato, estou aqui com o meu contrato com redução de jornada e redução de salário, só que o meu empregador me mandou esse WhatsApp aqui. E quando você lê o WhatsApp, fala assim, fulano, você assinou o documento tal, mas amanhã você esteja na empresa às 7, até às 7 da noite, das 7 da manhã às 7 da noite, do mesmo jeito como trabalhávamos antes, tá? A única coisa é que eu vou te pagar essa diferença das horas mais para o final do ano. Tá na cara que ele não está pensando aí em preservação da empresa ou do emprego. Ele quer, na verdade, é só não pagar o direito do trabalhador dele agora. Na verdade, assim, essa situação é ainda mais grave, né? Porque se chegar no judiciário, vai dar ganho de causa para o trabalhador e muitos juízes vão oficiar o Ministério Público do Trabalho. E uma vez o Ministério Público do Trabalho oficiado, vai ser bem mais grave até do que esse processo judicial que está tentando se evitar, distorcendo o que determina a lei. Sim. Exatamente. Bom, o que isso tem a ver com estabilidade? Bom, se o trabalhador ele assinou o acordo de suspensão contratual ou de redução de jornada e salário, a própria medida provisória diz que, ao retornar ao estado anterior, ele tem direito a o mesmo período sem poder ser dispensado. Ora, se o empregador manda embora o trabalhador antes de completar 60 dias depois ou 90 dias depois, ele tem que pagar as verbas integrais mais uma indenização.
Então, não é isso que está acontecendo. Então, é aí o ponto que nós colocamos no sentido de que isso é totalmente ilegal e passível de cobrança nas vias legais. Um outro ponto, e aí, depois de discutir, iremos para as perguntas do pessoal, a respeito da questão do adoecimento dos trabalhadores pela Covid. Então, o trabalhador adoece, doença que é equiparada a um acidente do trabalho. E aí, como é que fica? Teve inicialmente, na medida provisória, uma previsão de que o trabalhador que não seria considerado doença do trabalho, mas logo em seguida o Supremo Tribunal Federal se manifestou e entendeu que pode ser considerada. Só que, assim, o entendimento de que pode não é automático de que o trabalhador adquiriu Covid-19 tem doença do trabalho. Não, doença ocupacional. Não é automático. Para isso, apenas houve uma espécie de inversão do ônus de provar. Presume-se que sim, mas não é o trabalhador quem vai dizer que não é. É o empregador que vai ter que fazer a prova. Então, como vocês têm enxergado, Cleiton, primeiro essa questão aí desse momento, porque assim, nós percebemos que, e há muitos especialistas no mercado, da área do direito do trabalho, do direito em geral, esclarecendo que surgirão ações numerosas discutindo essa questão, e aí vai gerar muito debate, muita polêmica, porque há trabalhadores em atividades essenciais e que, no caso dos trabalhadores da saúde, é até um pouco, teoricamente, mais fácil dizer que o adoecimento se deve ao exercício do trabalho. Agora, um trabalhador que não exerce, que não está na área da saúde, como é que prova que ele adquiriu a doença, que ela tem relação com o trabalho? É delicado, né? Bem delicado, sobretudo se a gente parar para pensar, se nós pararmos para pensar que as empresas as micro e pequenas empresas certamente não gozam de recursos e não terão a estrutura necessária para fazer, por exemplo, o que o município e o estado de São Paulo pediram para a nossa realidade, checagem de temperatura antes de chegar para trabalhar e na saída, testes periódicos, né, preparação e higienização do local periodicamente. A gente sabe que empresas pequenas não têm essa estrutura. E aí é onde é uma questão fundamental, que eu gosto muito desse debate, de acidente, doença do trabalho, que é o meio ambiente do trabalho. As empresas negligenciam, muitas vezes, o meio ambiente do trabalho com coisas bobas. Nós já tivemos aqui experiências em processos que faltava luva para a pessoa que trabalha na limpeza. Nesse período de Covid, o mínimo que você vai ter que ter dentro do seu estabelecimento é luva, máscara, álcool gel, distanciamento social, isolamento, não digo nem isolamento, mas distanciamento, cada um a 1 metro, 1,5 metro ou mais, né? Para dizer o mínimo. E a gente sabe que na prática isso não vai acontecer, né? O nosso escritório da unidade central aqui na região da Liberdade, centro de São Paulo, existem algumas lojas ali que vendem utilidades, R$ 1,99. Quem já entrou numa loja dessa sabe a largura de um corredor. Não tem 1 metro a largura do corredor. Então, como que você vai garantir a saúde do trabalhador? Bom, a gente vai ter uma série de polêmicas, cada vez mais os processos ficarão muito mais técnicos, nós vamos precisar muito do trabalho aí dos médicos, dos peritos judiciais, mas, sobretudo, o trabalhador vai ter que aprender, uma coisa que eu falo em todas as lives, vai ter que aprender a fazer prova do que está acontecendo. Olha, ele foi trabalhar um dia, já não se sentiu bem, depois de, vamos dizer, começou a trabalhar essa semana. Quando foi na quinta-feira, sexta-feira, ele já começou a não se sentir bem, apresentou um quadro de febre. Opa, já vá ao médico, se possível, registre, pegue uma declaração de horas, faça constar no documento o CID,
porque muitas vezes é COVID, não é identificada no primeiro momento como COVID, vem como doença respiratória, e depois dos exames passa para COVID-19. Não é? Tem muita coisa em jogo aí. Nós teremos um campo fértil nessas ações mais para frente, porque nós não temos, na verdade, um marco inicial, não é uma coisa que você diga assim, foi naquele momento, uma fratura acontece no momento que a gente vê o osso quebrado. A doença, como o Covid-19, não. Ela tem um ciclo de 14 dias, né? Então, é muita coisa que precisa ser provada. Agora, o básico do meio ambiente de trabalho, as empresas têm que resguardar. E é aí que vai residir o coração de muitas ações trabalhistas. Muitas empresas realmente vão dizer, olha, o trabalhador não vai provar que pegou a doença aqui. Tudo bem. Essa prova é diabólica, é muito difícil. Mas a empresa, por sua vez, ela se acautelou protegendo o meio ambiente de trabalho? Tinha álcool gel disponível, a higienização era feita a tempo. Esse trabalhador trabalhou quanto tempo sem testagem? E a medição da temperatura, a aferição de temperatura era feita? Foi fornecido ao trabalhador álcool gel, máscaras, né? Por exemplo, quem tem refeitório, é sabido, isso é notório, não pode mais utilizar o refeitório. As pessoas sentadas uma ao lado da outra. Como que vai fazer? O trabalhador vai comer aonde? Tem muita coisa aí que vai ter que ser discutida, a gente vai ter um campo fértil. Quem é trabalhador de áreas essenciais? Existe aí quase que uma presunção de que pode acontecer, mas o trabalhador de outras áreas não, ele pode ser contaminado no transporte, na ida, na volta, durante o trabalho, na saída para ir a uma lotérica na hora do almoço, tem muita coisa. Só que, para mim, continua sendo fundamental a preservação do meio ambiente de trabalho. Se a empresa descumprir alguma das regras das entidades, das autoridades sanitárias do município ou do estado, que determinem padrões, regras, horários de funcionamento, com certeza, na minha visão, é quase que uma responsabilidade objetiva da empresa que ela deve responder, sim, pela doença, pelo adoecimento do trabalhador. Digo isso até porque muitos empregadores, e eu vejo no bairro aqui onde eu resido, isso também, existe um decreto que permite às empresas voltar à atividade por determinadas horas. E eu vejo que as empresas estão abertas o dia inteiro. Só aí você já comprova que a pessoa está se expondo a risco dobrado, porque algumas atividades você só pode trabalhar por 4 horas e a loja está aberta por 8 horas, né? Então, isso é um campo muito fértil, vai dar muita discussão, mas a questão da preservação do ambiente de trabalho, eu acho, é o coração da questão, é o coração do problema para uma primeira análise. É uma pergunta que pode surgir, mas quem checa qual é a relação, se a doença tem relação com o trabalho? Bom, aí o INSS, o perito médico do INSS vai dizer se sim, a justiça poderá dizer que sim, através de perícia também médica, ou até uma fiscalização por um auditor fiscal do governo federal pode, em uma abordagem, no local de trabalho, numa pesquisa, numa entrevista com trabalhadores, chegar à conclusão ou não. Então, e Cleiton, inclusive, a propósito, eu te pergunto sempre aquela mesma questão de sempre, sobre a questão do trabalhador se cercar de cautela, se documentar, menciona a questão do CAT, da emissão da CAT, muito nesse... Olha, gente, uma coisa que a gente sabe que é um problema, porque quando você vai emitir a CAT, geralmente ninguém quer emitir a CAT. O empregador é o primeiro que fala aqui não, né? Em situações polêmicas. Então, vá até um médico, qualquer pessoa pode emitir a CAT. É claro que é o que diz a lei. Existe uma dificuldade real dos trabalhadores conseguirem a emissão dessa CAT, mas é o que diz a lei. Um médico pode emitir, um posto de saúde que você submeteu ao atendimento, tá? Eventualmente o sindicato da sua categoria, tá? Então isso precisa ser primeiramente dito, qualquer pessoa pode emitir a CAT, não só a empresa. Num segundo momento,
eu tenho sintomas, eu não estou bem, eu tenho problemas, o que eu preciso fazer? Você precisa se documentar, você precisa passar no médico, pegar atestado, declaração de horas, né? Você precisa ter essa documentação em mãos. Porque o que, no mais das vezes, o que tem acontecido com com as pessoas que nos procuram, é que são pessoas que desenvolvem sintomas, e você percebe que elas estão adoecidas, mas elas, infelizmente, não têm nada em mãos. Nada. Quando muito, ela tem ali um atestado de 1 ano atrás com uma dor nas costas. No caso da Covid, é muito grave. É uma coisa que de março, final de fevereiro para cá, a coisa foi tomando volume, cresceu. Então, e hoje, de tanto a mídia falar, de tanto nós falarmos, todo mundo sabe quais são os sintomas. Então, não é difícil você imaginar que você está que é alguma coisa mais grave do que uma gripe, se você tiver dificuldade de respirar, se você perder o paladar, o olfato, né? Isso é importante. E nesse momento você vá ao médico, você compareça, pegue declaração de horas, atestados médicos com afastamento, tá? Outra coisa que eu desaconselho, porque já chegou essa notícia ao escritório por meio de alguns trabalhadores. Não vá trabalhar com sintomas de Covid, gente. É uma irresponsabilidade, primeiro, para com a sociedade, depois com você. Tem gente que tem os sintomas iniciais e com medo de alguma retaliação, alguma coisa na empresa, não fala e continua trabalhando. Essa semana chegou a notícia de 3 pessoas nessa situação. Né? É lamentável que as pessoas não parem para pensar que é uma doença que atinge toda a sociedade. Você pode estar bem para trabalhar com sintomas de Covid, mas aquela pessoa de 60, 70 anos que está no ônibus ou no metrô com você pode ser o momento que você está determinando a morte daquela pessoa. É importantíssimo que as pessoas se preservem. E por último, eu acho... Só pegando Oi. um gancho no que você está cá. Voltou. Oi, cortou. Fala de novo. Acho que... Tá me ouvindo? Deu uma travada. Agora voltou. Não, eu só queria complementar a sua fala, que nós temos uma pessoa de uma senhora de 69 anos, que estava afastada, e que o empregador determinou que ela retorne ao trabalho. Enfim, nós temos ciência de que não chegamos ainda ao pico da pandemia, ou seja, uma trabalhadora de 69 anos, que faz parte do grupo de risco, retornar ao trabalho é, no mínimo, uma insensatez, né? Então, qual foi a orientação que, na ocasião, nós passamos para ela? Que assim, ela tem que pesar o que é mais importante nesse momento. Para ela se proteger, se resguardar, orientamos que ela separasse documentos médicos, que ela faz tratamento, ela informou que faz tratamento. Então, se submeta a uma consulta médica, relacione documentação que ela tem médica de curto ou médio prazo e apresente à empresa, e envie à empresa. Fala, olha, não tenho condição, não me sinto em condição de retornar nesse momento. E aí tente negociar com a empresa uma alternativa. De repente, uma prorrogação do seu afastamento por mais um período, a concessão de férias, se tiver férias vencidas, enfim, alguma outra medida. Mas não, o empregador simplesmente disse, não, você vai voltar ou daremos como abandono de emprego. Imagina que absurdo. Então, assim, essa dúvida me parece que não é só dessa senhora, é de muita gente que não quer retornar, mas se vê obrigado pela... Uma coisa que é certa é que o Judiciário, a Justiça do Trabalho aqui de São Paulo, já deu algumas decisões grandes, principalmente no início da pandemia, dizendo que, determinando o afastamento dos trabalhadores do grupo de risco, né, das suas atividades rotineiras nas empresas, né, os empregados da CPTM, do metrô, receberam essa liminar, essa tutela antecipada,
um pessoal, os autônomos das áreas de perícia também, outras categorias nem precisaram, porque depois já entramos em isolamento, mas o fato é que continua. A abertura, a gente não pode se enganar com a abertura do comércio. Essa abertura do comércio é errada. Ela é errada. Pode ser que tenha gente aí que pense diferente de mim, mas ela é absolutamente equivocada, ela é errada, o comércio está abrindo, não só o comércio, mas, enfim, o setor comercial está abrindo por uma pressão desses setores sobre o governo cedeu. A conta vai ficar muito mais cara. Existem estudos na Ásia, na China, em Hong Kong, no Sudeste Asiático, de que a lesão causada aos pulmões de uma pessoa infectada por Covid são definitivas. Tá? Então, se a pessoa chegou no estado grave de ser entubada, depois se recuperou e curou, às vezes o pulmão dessa pessoa tem uma lesão definitiva. E essa lesão, para o efeito, trazendo para a Justiça do Trabalho, ela, se for constatada que a doença foi adquirida durante o trabalho, essa lesão, ela daria, em tese, direito ao trabalhador de receber até uma indenização por isso, né? Uma pensão vitalícia uma pensão vitalícia pela diminuição da capacidade de trabalho. Agora, muita gente não pensa nisso no primeiro momento. E eu até entendo, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Só que o risco que a sociedade é submetida por conta dessas práticas é absurdo. A questão é que a vida ela tem que sempre ser um valor maior, assim, dinheiro se ganha, se perde, às vezes a gente fica numa situação muito ruim financeira, mas a vida é uma só, você não recupera a vida. Então, e uma coisa é importante, assim, a gente tem que se documentar. Por exemplo, o caso que o doutor Josivaldo estava falando, do abandono, se você não tem provas de, eventualmente, de que você contraiu a doença, às vezes vai prevalecer a tese do patrão de que aconteceu o abandono, e aí vai acontecer uma injustiça ainda maior. Exatamente. Bom, aí o pessoal nos pergunta, mas o que vai ser levado em conta se eu entrar com uma ação para discutir que eu contraí a doença e tive problemas, tive consequências negativas, como que funciona isso? Então, entra com a juização, a justiça deverá determinar a produção de provas técnicas, no caso é a perícia, vai verificar o ambiente de trabalho, as condições do empregador, e aí vai verificar se ocorreram também sequelas. Também deverão ser tomados depoimentos de testemunhas, que o juiz deverá levar em consideração. Então, como o Cleiton colocou sobre sequelas, é exatamente isso. Havendo sequelas, haverão consequências. E consequências graves, no sentido de dever de reparar o dano tanto material quanto moral. E o material aí é incluída pensão, até direito material, que é uma espécie de pensão, o valor referente ao salário que a pessoa ganhava, enquanto ativa. Então, isso é muito sério. Então, esse é um ponto que a gente tem destacado muito, até porque a gente lida diariamente com esse tipo de coisa. O que isso tem a ver com estabilidade? Pode ser uma pergunta que venha... Mas o que a gente está falando disso, de adoecimento, de sequela, de Covid, de estabilidade? Tem a ver que o trabalhador afastado por mais de 15 dias pela Previdência Social, quando ele retornar, quando ele tiver alta, ele vai ter direito a 12 meses de garantia de emprego, previsão na lei da Previdência Social. Então, é importante que o trabalhador tenha essa consciência de que precisa documentar muito bem para que se ele tiver alguma sequela grave, ou menos grave, média gravidade, ele precisa provar. E se ele não consegue provar? Aí é o grande problema, porque ele prejudica o recebimento dos seus direitos, fica com isso comprometido. E o que mais que é comprometido? Eu, em caso de configurar a doença do trabalho, por contaminação por Covid, além dessas indenizações que ele vai pleitear na justiça, a empresa é obrigada também, além da estabilidade, no período do afastamento, a recolher o FGTS. Ele tem direito
aos benefícios salariais enquanto estiver afastado, plano de saúde, vales alimentação e outros benefícios garantidos em normas coletivas. Então, isso é importante. Acaso ele faleça, ele vai ter direito também, a sua família terá direito a uma pensão por morte diferenciada. Então, tudo isso é muito relevante. Eric, você ia comentar? Não, eu ia fazer uma observação que, assim, muito embora o processo, esse tipo de processo necessariamente gera uma perícia clínica, mas tem que se documentar. Por quê? Porque se a gente não tiver um início de suspeita de que realmente existiu alguma lesão, existem juízes que eles não mandam nem para perícia. Eles simplesmente vão extinguir o processo e aquilo que era válido, era legítimo, era passível de discussão, vai se perder. Acho que era só essa observação. Ok. Bom, antes da gente ir para as perguntas, existem 3 questões que nós guardamos aqui para que fossem feitas ao final dessa abordagem. E uma delas no caso do trabalhador que pede demissão, ele continua com direito à estabilidade? Como é que fica o direito da estabilidade aí? A empresa é obrigada ainda a pagar alguma indenização a ele por conta disso? Alguém quer responder? Repete a pergunta, por favor. Não, então, o trabalhador ele gozava de uma estabilidade. Então, voltou do INSS, do afastamento, com direito a 12 meses de estabilidade. Mas aí, no terceiro mês de trabalho, ele fala, não estou mais afim desse emprego, vou embora, peço minha demissão. Os outros 9 meses restantes têm que ser indenizados? Não, porque... Não, ele está pedindo dispensa. Então, é óbvio que existem dúvidas. É que eu achei a pergunta tão óbvia que eu fiquei até... Mas acontece, viu? Acontece. Não posso achar tão óbvio, não, que essa semana nós tivemos uma consulta que foi a seguinte: eu pedi demissão e a empresa não depositou a multa do meu fundo de garantia. Aí eu fiquei assim e perguntei mais 2 vezes, a pessoa falou isso. Eu falei, não, querida, mas você pediu demissão. Não, mas eles me disseram que ia pagar a multa. Você veja que o trabalhador... ele é a parte tão fraca da relação contratual que ele não sabe seus direitos. Sim. Tem trabalhador que só sabe trabalhar. Eu sei que parece meio grosseiro o que eu estou falando, mas a verdade é essa. Agora, uma situação que é importante esclarecer nesse ponto é que a multa não é devida, mas os depósitos do FGTS, sim. Mesmo em termos dispensados, o trabalhador tem direito a reivindicar os depósitos que eventualmente não foram realizados. Mesma coisa... Oi, Eric, pode falar. Não, eu só ia fazer uma complementação ao que o Dr. Clayton disse, porque, assim, tem dúvida, entre em contato com o advogado, entre em contato com a gente. Por mais que a dúvida soe óbvia, não existe dúvida óbvia. Existe, às vezes, erros primários que você pode evitar com uma dúvida que não tem problema. Assim, tá fora de questão o fato da dúvida ser óbvia ou não. O que se deve fazer numa situação em que não se tem certeza é consultar alguém que trabalha com isso diretamente, que faz isso todo dia. Vai poder te dar um esclarecimento para você poder tomar, inclusive, as medidas que preservem de uma forma mais eficiente seus direitos. Uma outra situação é o da justa causa. Então, demitido por justa causa tem direito à indenização pelo resto da estabilidade? Mesmo exemplo, voltei do afastamento e aí trabalhei 3, 4 meses. Trabalhei 4 meses e aí fui dispensado por justa causa. Os outros 8 meses, eu tenho direito de receber indenizados? Aí a gente pode colocar assim, depende. Né? Depende porque se a justa causa foi correta, ele não tem direito. Agora, se ela é uma justa causa ilegal, uma justa causa fraudulenta, ele tem direito tanto à reversão da justa causa, como até à reintegração ao emprego, correto? Se ele tinha direito a uma garantia de emprego,
Se a justa causa foi ilegal, comprovadamente, ele vai ter direito a regressar ao trabalho. Ah, mas se já tiverem passados os 8 meses, o que acontece? Qual é a consequência? Isso aí terá que ser convertido em indenização, o valor remanescente. Sim, mas a gente está falando de uma hipótese que provavelmente vai ser discutida no judiciário, né? Qualquer hipótese de reversão de justa causa e indenização, só o judiciário vai poder dizer, dar a última palavra sobre quem paga o quê e quanto, né? Agora, numa hipótese de justa causa correta, não tem o que se discutir. Exatamente. Uma outra dúvida sobre esse ponto é da rescisão indireta. E aí, eu entro com um pedido de rescisão indireta, eu sou trabalhador e estou gozando de estabilidade. Mesmo exemplo, voltei do afastamento, estou no 3º mês trabalhando, faltam ainda 9 para acabar a minha estabilidade. Só que eu estou sentindo que o ambiente de trabalho está péssimo, o empregador está descumprindo direitos, está afrontando normas, e eu quero entrar com uma rescisão indireta porque eu não aguento mais. Não é que eu queira sair do emprego, é que eu não aguento mais tanta ilegalidade, enfim. E aí, essa rescisão indireta, ela pode ter base para sustentação? Veja só, a rescisão indireta, ela não afasta a discussão da indenização da estabilidade, né? Sobretudo no caso que a gente está falando, se a gente falar de estabilidade acidentária, né? Agora, de novo, a rescisão indireta com um pedido de estabilidade é quase incompatível. Na verdade, o que vai ser convertido, se for reconhecido algum direito aí, é a estabilidade e indenização. O grave problema é que quando você discute a rescisão indireta, você põe fim à relação de emprego. Quando você traz um pedido de estabilidade para dentro de um processo que discute rescisão indireta, você atrai a responsabilidade para o empregado de fazer prova de tudo aquilo, porque fica muito em cima da linha. A linha é muito tênue, né? A divisão aí o risco é muito grande para o trabalhador. Eu entendo que não é tão fácil assim, não. Alguns direitos ele terá, mas tudo socorrido pelo judiciário, tudo com análise do juiz, porque não tem como você falar, olha, entra e consegue estabilidade. Não é assim que funciona. Eu penso assim, é muito causuístico, porque você imagina, geralmente se substitui a estabilidade pela indenização nas hipóteses em que existe é inviável se manter o emprego. E existem situações de rescisão indireta que é inviável realmente manter o emprego. Por exemplo, numa questão de assédio moral. Numa questão de assédio moral, não existe ambiente, e existe a situação da estabilidade. Então, mas, assim, é muito discutível, e é uma coisa que a prova, de fato, é realmente muito difícil. Mas eu acho que na dúvida... Não, mas independente disso, vocês concordam que o trabalhador, caso a rescisão indireta seja verídica, seja um fato grave, o trabalhador não pode ser lesado nos seus direitos, porque assim, uma coisa é o juiz conceder a rescisão indireta, ele não pode deixar de não conceder a indenização pelo período remanescente da indenização, senão ele está sendo punido duplamente, né? Tanto com a ofensa do assédio moral, que é o seu exemplo, tanto quanto com a questão da indenização do período remanescente. Esse ponto. Mas, claro, é delicado. Há pontos, há fatos, há situações que talvez não se enquadre, assim como essa que é bastante clara para a gente, do assédio moral, que é uma coisa nefasta, odiosa. Tem situações em que a rescisão indireta é polêmica, né? É verdade. Eu, Devaldo, acho que a gente está encaminhando para o fim já, né? Você vai fazer pergunta? Gente, vamos para algumas perguntas e em seguida a gente já caminha para o encerramento. Vamos ver quem trouxe
questionamentos hoje. Vamos lá. Bom, a Eliane nos traz uma pergunta, Cleiton. Isso é legal. Se não, quando o candidato se vê nessa situação. Repete, porque cortou. Cortou? A Eliane traz uma pergunta no seguinte sentido, que as empresas podem pedir teste de gravidez antes da contratação, naquelas entrevistas, naqueles exames admissionais, naquela fase da pré-contratação. Isso é diante dessa situação, dessa exigência de teste. Nossa, isso daí é uma das coisas mais agressivas que existe para a mulher, né? Bom, não pode, né, gente? Não pode. Embora a Justiça do Trabalho já tenha se manifestado dizendo que é permitido e tudo mais, garantir para que não haja prejuízo, eu tenho entendimento de que não pode. Tá? Não deve ser pedido o exame de gravidez, até porque é uma discriminação clara, não contra a mulher, não contra... enfim, é uma discriminação clara à mulher, né? Porque muitos empregadores deixam claro de que não gostam de contratar a mulher porque engravida. Contratei a mulher e está grávida, ou coisa do tipo, né? Eu sou totalmente contrário a isso. Se eu tenho algum cliente, eu desaconselho. E acho que não é prudente se pedir. Existe aí uma tese, existe já espaço que a Justiça do Trabalho permite o pedido de gravidez demissional, na demissão, né? Isso daí já tem sido falado pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, não tem jurisprudência, mas algumas decisões já indicam que sim. Agora, anterior, não. Alô? Exato. Não, só complementando. Oi? Diga, Eric. Não, então, para mim, a interpretação Diga, pode falar. Está travando demais, hein? É a mancha solar, Josevaldo. Então, para mim, é a interpretação do artigo 3º, assim, empregador é quem assume o risco da atividade econômica. E isso faz parte do risco da atividade econômica. Assim como ele tem o lucro, existem prejuízos. Eu não sei se é propriamente um prejuízo, mas é um risco. Assim, quando o funcionário gera retorno, ele é bom. Quando ele está numa situação em que ele precisa se manter no emprego, ele tem que ter o emprego dele garantido. Via de regra, não pode pedir exame de gravidez na fase de admissão, no admissional. Né? Não pode, não se deve pedir, é uma prática discriminatória. Eu só quero... Isso, exatamente, só quero complementar nesse sentido, que é uma previsão legal, inclusive, nesse sentido, de que é proibida a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Então, existe uma lei que fala disso, é uma lei, é Lei 9.029 de 95. Então, não pode exigir. E a segunda pergunta da Eliane é, mas e o que fazer caso peça? Bom, nesse sentido, acontece que a candidata ao emprego faça uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ou mesmo ao sindicato. Então, assim, eu não confio no sindicato, faz no Ministério Público do Trabalho, leva ao procurador, ao promotor público, ou melhor, ao procurador do trabalho, essa situação. E aí, ele vai tomar as medidas cabíveis, espera-se que tomem, né? Mas, enfim, esse é o procedimento de orientação. E mais, pode caber até um eventual dano moral, uma vez que você se recuse e aí você seja prejudicado por conta da seleção, é possível que caiba até um pedido de indenização por dano moral em razão dessa prática ilegal, dessa prática absurda.
Tá? Então, enfim, vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Sofia Mel. Sofia Mel, boa noite, obrigado pela presença. Deixa eu ver se essa é a primeira pergunta dela. Assim, quanto tempo o trabalhador tem vínculo com a empresa? Que eles têm que registrar em quanto tempo? Bom, essa pergunta eu mesmo respondo. Ele tem que anotar a carteira do trabalhador em até 48 horas a partir da admissão. Então, esse é o prazo. Me parece que tinha uma pergunta da Sofia Mel antes dessa. Eu vou tentar localizar, gente, porque acho relevante. É o seguinte, minha mãe está trabalhando sem registro faz um mês antes da pandemia, e até agora eles dizem que não podem registrar porque o escritório não está funcionando. Eles estão com a carteira de trabalho dela faz tempo. E aí, Cleiton, então, essa é a desculpa de que não... Pois é, né? E aí que é conversa para boi dormir, né? Porque a carteira de trabalho moderna, ela é digital, dá para fazer no computador, né? Você faz a inserção dos dados pelo computador. Então, a empresa não precisa. Mesmo assim, outros documentos são elementais à relação de emprego. O registro na ficha de empregado da empresa, o registro no livro de empregados, a anotação da carteira do trabalho por si só, a emissão de holerite com desconto previdenciário, a inscrição no PIS, a inscrição no sistema CAGED, tudo isso são revestimentos de registro no trabalho, de registro do trabalho, né? E hoje a gente tem a carteira de trabalho digital, então não existe essa desculpa. Na verdade, a empresa não registra porque não quer. Ô, Cleiton, uma outra pergunta. Oi, Érico, complemento. Não, é que assim, princípio da primazia da realidade. O que vale é o que acontece. Se eu comecei a trabalhar hoje, o meu registro ele tem que acontecer em 48 horas e ele vai contar a partir de hoje. Se eu fiquei 3 meses sem trabalhar e me registraram, trabalhando e me registraram 3 meses depois, é claro que existe a questão da prova, mas se você for aos tribunais e fizer a prova, é certo o reconhecimento. E todos os direitos que decorrem desse reconhecimento, inclusive. Ô, Eric, explica para o nosso público, o pessoal que nos acompanha, e que não é do meio jurídico, o que é o princípio da primazia da realidade? O princípio da primazia da realidade é o seguinte: vale o que acontece no teu dia a dia, vale o que acontece com você. Doutor, eu assinei um documento que falava que não acontecia. Ou, eu trabalhava, mas eu não tinha registro, foram me registrar depois. O juiz, se você for para o tribunal discutir isso, o juiz vai te perguntar se começou a trabalhar quando. Na verdade, é claro que ele não pergunta assim diretamente, ele vai perguntar se a forma como você trabalhava é como o empregado trabalha. E se ficar demonstrado, vale o que acontece, vale a realidade. Por isso que o nome do princípio é o da primazia da realidade, porque é um princípio que vale o que está acontecendo no dia a dia e não eventualmente, às vezes, o que está no papel. Em outras palavras, Sofia, sua mãe pode reivindicar todos os direitos dela que foram eventualmente lesados desde o primeiro dia do trabalho, não só a partir do dia em que for anotada a carteira. Se a carteira for anotada só com a data de hoje, ela tem direito de pedir a retificação para que seja registrada desde o primeiro dia em que ela começou a trabalhar, com todos os direitos garantidos desde aquele dia, tá? Então, é isso. Cleiton, tem uma pergunta que eu acho que nós já respondemos de alguma maneira, mas eu acho interessante responder oficialmente, porque tem um pessoal que chegou depois e pode ser beneficiado com a resposta. É uma pergunta que o José Antônio nos trouxe. Obrigado pela pergunta, José Antônio. É o seguinte: agora, com o retorno das atividades empresariais, nesses tempos em que a pandemia ainda assola o Estado, como fica a situação do empregado idoso e de grupo de risco? É obrigado a retornar ao trabalho? Vamos lá. Eu fico até meio sem graça de responder isso, porque eu lembro da reforma trabalhista, muita gente apoiando, né?
E lá falaram, não, vamos negociar, o empregado vai negociar com o patrão, agora eles vão conseguir conversar. 3 anos passam e a gente está na pandemia. Agora eu te pergunto, meu caro colega com mais de 60 anos, doente e tudo mais, você conseguiu negociar que você vai ficar em casa recebendo salário no período da pandemia? Não, né? É uma solução negociada, gente. Os empregados que têm algum tipo de necessidade, que estão no grupo de risco, vão ter que discutir isso com o seu patrão, vão ter que discutir isso com o empregador, tentar aí se preservar ao máximo e, eventualmente, se voltarem ao trabalho por pressão da empresa, fazer todo tipo de prova, todo tipo de proteção e até se perceberem que a empresa não está providenciando o mínimo de proteção, se recusar ao trabalho, mas aí, imediatamente, acionar a Justiça do Trabalho, buscando aí uma rescisão indireta. Eu sei que é complicado isso, eu sei que é muito chato, a gente tem conta para pagar, precisa trabalhar, mas morto não trabalha, né? Uma pessoa que for infectada pelo Covid e que passar 30, 40, 50 dias entubada e depois volta, não dá para saber qual é a condição de vida dela. Então, o melhor sentido aí é que tente uma negociação com o empregador, veja se é possível fazer trabalho home office, trabalhar de casa. Se não for possível trabalhar de casa, tente antecipar férias, como o Dr. Josevaldo já falou anteriormente. Se tiver férias, tente antecipar tudo que tiver de feriado no ano que vai trabalhar. De alguma maneira, tente se preservar em casa. Agora, se mesmo assim você for obrigado a trabalhar, aí, sinceramente, eu entendo que é o caso de você pensar se esse trabalho realmente vale a pena, a ponto de você se expor a risco, e ainda mais dependendo da atividade. Imagine, os senhores, uma pessoa com 60 anos e auxiliar de limpeza no hospital. E essa pessoa foi obrigada a voltar a trabalhar. Como que ela vai fazer? Né? Então, são situações e situações, e aí só a negociação que vai resolver. O que eu também aconselho é que, se a pessoa estiver muito, não vou dizer insatisfeita, mas se a pessoa estiver muito temerosa, estiver com muito medo dessa situação, busque o auxílio do sindicato, né? Tente falar aí com a sua entidade sindical, veja qual é a postura deles, se eles podem intervir de alguma maneira, porque se você for infectada trabalhando, entendo eu até que aí já estaria caracterizada em tese uma doença do trabalho. É isso. Exatamente. Aliás, Cleiton, a cliente que nós atendemos essa semana, aquela cliente de 69 anos, ela informou que precisava de 3 conduções, 3 ônibus para chegar ao trabalho. E nós sabemos bem como os ônibus andam vazios durante a pandemia, né? Só que não. Então, é complicado. Bom, mais uma pergunta, deixe-me ver. Bom, José Antônio de novo. Ele pergunta o seguinte: caso o empregado queira pedir demissão por receio de voltar ao trabalho por conta da pandemia, ele precisa cumprir o aviso prévio? Bom, vamos lá. Acho que o Eric pode responder, né? Porque eu estou respondendo tudo aqui. Vamos lá, Eric. Então, se realmente for por conta da pandemia, eu acho que é melhor não pedir demissão e levar isso para uma discussão judicial. Mas caso peça demissão por conta da pandemia, é recomendável que se cumpra o aviso prévio, até porque infelizmente existe o risco de desconto, mas eu acho que numa situação dessa, de pandemia, existe um motivo para se pedir a rescisão. E essencialmente o pedido de demissão está relacionado com o interesse do empregado não querer ir trabalhar, mas não por um risco dele ir trabalhar. Enfim, essa é a minha visão, pelo menos com relação a esse tema. Aliás, é sempre bom reforçar, e nós sempre falamos sobre pedido de demissão. Na verdade, tecnicamente, é até incorreto falar em pedido de demissão, porque o trabalhador que não quer mais trabalhar, ele simplesmente, quando ele pede demissão, na verdade, está comunicando
a sua dispensa, a sua saída do trabalho. Então, ele não pede para ser mandado para... Quando ele pede demissão, ele não está pedindo, na verdade, ele está comunicando. Então, o que o Eric falou. Se você realmente está convicto de que não quer mais trabalhar e não quer entrar com discussão de rescisão indireta, você vai ter que arcar com o custo desse seu pedido, sobretudo se não quiser cumprir o aviso prévio. Porque se não cumprir o aviso prévio, o empregador vai descontar aquele mês da sua rescisão. E aí, se você já tinha que receber 1, vai receber 0, porque praticamente quem pede demissão não recebe quase nada. Não recebe, as verbas são reduzidíssimas, não pega o FGTS, não pega a multa e não pega o seguro-desemprego. Então, o pedido de demissão é uma situação que a gente não recomenda, mesmo a não ser que realmente não haja, a empresa seja uma empresa impecável, não tenha falha nenhuma, aí sim. Do contrário, busca uma alternativa, verifica se não é o caso de uma outra medida, busca uma orientação antes de tomar essa iniciativa aí que é definitiva. Até porque, como nós temos verificado na nossa prática, muitas vezes é mais fácil você reverter uma justa causa do que um pedido de demissão. Por quê? Um pedido de demissão, você faz uma carta de próprio punho. Quer dizer, como você vai querer convencer alguém de que você não tinha interesse em pedir demissão se você mesmo fez uma cartinha, escreveu com suas próprias palavras que não tem mais interesse em continuar? Os juízes não veem com bons olhos quem vai pedindo reversão de pedido de demissão. É mais fácil, como eu falei, pedir reversão de justa causa. Tomei uma justa causa. Muitas vezes é injusta, é ilegal. Então, tem muito mais chance de reverter, de você conseguir receber seus direitos através de uma anulação de uma justa causa. Não quero dizer que não há chance de reverter um pedido de demissão. Mas desde que você prove que você foi forçado, que havia ali um vício de consentimento, uma situação muito grave. O que na maioria das vezes, não é o caso. Enfim. Bom, então eu vou passar, uma vez que superadas as perguntas, vou passar para vocês, então, a mensagem final, começando pelo Eric, e encerraremos nosso encontro de hoje. Então, eu quero agradecer a nossa audiência, que teve com a gente aqui já quase por 2 horas, falando sobre esse tema que, graças a Deus, a reforma trabalhista afetou menos do que outros direitos que infelizmente se perderam para nada, até porque essa reforma ela não trouxe aquilo que se prometeu que ia ser trazido. Eu quero deixar aqui a informação para vocês de que, muito embora a gente tenha discutido a estabilidade aqui, essa discussão não acaba aqui, e caso vocês tenham dúvidas com relação a essas questões das estabilidades, entrem em contato com profissionais, ou entrem em contato com a gente. Nós temos os nossos contatos, nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente tira dúvidas jurídicas, e é isso. Enfim. Cleiton? Quero agradecer ao pessoal presente aí na live, agradecer a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem, que curtem, participam, e dizer que os temas do direito do trabalho às vezes eles parecem ser simples, mas eles se mostram mais complexos do que a realidade, né? Mas estamos aí para isso. Caso precisem de maiores informações, queiram discutir algum ponto, podem mandar perguntas pelo site, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, a gente responde sem problema algum, tá? Um abraço para todos e boa noite. Com isso, pessoal, a gente encerra essa live. Mais uma vez, queremos agradecer a participação, a presença de todos. Ressaltar que às terças e quintas temos novas lives, novos encontros com novos temas. Inclusive, façam sugestão de pautas, de temas que possam ser abordados nos próximos encontros. Aliás, vale mencionar que amanhã, excepcionalmente,
teremos uma live exibida pelo Instagram, às 19h30, com a doutora Dilcea Greboge, psicóloga, sobre saúde mental dos profissionais da saúde. Então, profissionais da saúde que eventualmente nos acompanham aqui, participem amanhã às 19h30 no nosso endereço do Instagram, é o @GGL Advocacia Trabalhista. E estaremos lá batendo um papo e trazendo aspectos da psicologia comportamentais sobre a saúde mental, que é algo que atinge os trabalhadores e especialmente da saúde nesse momento. Muita gente da saúde com problemas de ansiedade, de depressão, que alguns tentando suicídio, muita gente com síndrome de sintomas de burnout, enfim. Então, estão convidados a participarem da nossa live de amanhã. Então, curtam, compartilhem a nossa página se gostaram do tema de hoje, se têm gostado dos temas que o GGL tem apresentado, indiquem aos amigos. Quero destacar também que o nosso site, esse que aparece aí, é o ggladvogados.com.br. Através deles, vocês terão acesso aos nossos canais de contato, de atendimento. E, por fim, quero destacar que o GGL permanece com o trabalho diário, nesse momento, na forma telepresencial, online, virtual. Então, qualquer consulta, qualquer atendimento pode e será feito com a qualidade que todo o pessoal que nos procura merece, e, aliás, tenho que destacar que está funcionando. Tem funcionado o modelo de advocacia online, advocacia digital, não tem havido nenhum prejuízo, desde a consulta até a entrega do documento, até a resposta, até o diálogo através de videoconferência, até a realização de audiências. Nós já temos feito e tem funcionado, realizado acordos, enfim, conseguido resultados, sendo que o primeiro contato se deu pela internet e o último também pela internet. Então, não significa que o GGL não tem atendimento presencial. Tem, tão logo a situação da pandemia se acalme, voltaremos com o atendimento presencial. Tem acontecido já de maneira experimental o retorno, mas ainda é um ou outro membro da equipe. Mas, de uma maneira geral, 95%, o GGL continua funcionando na internet. Então, qualquer problema, qualquer dúvida, nos procurem, pessoal. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez. Amanhã tem live, terça-feira que vem tem live. Então, obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.